Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é 23 de maio de 2016, segunda-feira. Esse é o verbete de número 3.762, 5 páginas, 39 elogias, 13 máximos. O tema é Abertismo parapsíquico, especialidade autoexperimentologia. Eu sou autora desse verbete e vou pedir ali a ajuda que vai me apresentar para vocês. É graduada em Engenharia e Psicologia, pós-graduada em Análise de Sistemas, especialista em Psicologia Clínico-Institucional, brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente em Conscienciologia desde 1999, tenepsista desde julho de 2002, EPICOM desde julho de 2010, coautora do livro TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, em 2015, e do Manual da Verbetografia, em 2012. Então vamos à definição. O abertismo parapsíquico é o ato de a consim, homem ou mulher, tornar-se acessível às paravivências, sustentando postura despojada de preconceitos e críticas excessivas na avaliação parafenomênica. Na pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da autoexperimentação ininterrupta, o holopensene pessoal da criticidade cosmoética, a receptividade pensênica aos parafenômenos e a autopensenidade aberta ao paraconhecimento. Em fatologia, o ato de propiciar-se neopráticas, a motivação para investigar para-realidades, o apreço pelo testemunho vivencial, o exercício do autodiscernimento parapsíquico, a convicção na própria habilidade para se sair bem em situações inusitadas e a postura aberta à ratificação da veracidade dos parafatos. Em parafatologia, o acolhimento às paravivências, o trabalho de hiperagudização das parapercepções, a exercitação energossomática, o holossoma aberto, as neoexperimentações multidimensionais. Na argumentologia, temos 10 condições passíveis de serem investigadas nas paraexperimentações lúcidas. Também temos 21 qualidades conscienciais com as respectivas correlações com o abertismo parapsíquico. Na remissiologia, tem 5 verbetes que nós vamos chamar a atenção. Abertismo consciencial, autocrítica parafenomenológica, autodiscernimento energético, interleitura parapsicosférica e racionalidade paracientífica. O abertismo parapsíquico, ao permitir o acesso a inauditas sensações, verificações e cognições, discutir no universo de neoexperimentos, capaz de elucidar sobre a vida multidimensional. Você considera-se disponível às paravivências? Já refletiu sobre possíveis maneiras de ampliar a própria abertura às parapercepções? Então vamos agora à mega análise com a equipe da Ciclosapiens. Abertura, parafato, empenho, elucidação, holochakra, paracontato, capacidade, paraevidência, parafisiologia, interconfiança, hiperacuidade, parafenômeno, pararealidade interdimensional, paraconhecimento, neoexperimentação, autoexperimentologia, multidimensionologia e autoparapercepciologia. Antes de começar, então, vamos dar aqui algumas dicas de cursos aqui do CAEC para trabalhar a questão do parapsiquismo. Tem o curso do arco voltaico, que é a técnica interassistencial avançada em arco voltaico, que ocorre no dia 17, 18 e 19 de junho desse ano. EPICOM é o professor Leonardo Firmato. E outra é a Escola do Parapsiquismo, que é um curso prático para o desenvolvimento das competências parapsíquicas, que também é um curso que dura 1 ano, então tem vários módulos, e o primeiro módulo vai acontecer agora, 18 a 22 de julho de 2016. Então, vou dar o telefone do CAEC para vocês se informarem sobre esses 2 cursos. 45 3525 2652. E quem está aí para o lado da Europa, mais perto ali da região de Portugal,
vão acontecer alguns cursos agora, no próximo mês. Então, tem o curso Força Presencial com a professora Karina, no dia 4 e 5 de junho. No dia 10 de junho, tem o curso Alterança Parapsíquica com o professor Mário Oliveira. 11, 12 e 13 de julho, o Visualização Parapsíquica, também com o professor Mário Oliveira. Isso na cidade de Lisboa. E na Idade do Porto vai ter, nos 18 e 19, o curso Senso de Parafiliação. De 24 a 26, o curso 40 Manobras Energéticas. E a opção pelo autodesassédio no dia 27, 28, 30 e 1º, também no Porto à noite, e no dia 2 e 3 de julho, Tenepsograma. Então, são algumas atividades que estão acontecendo. Vocês podem dar uma olhada no Facebook da CIP, que é a CIP Portugal, tá? Então, vocês podem entrar em contato, quem tiver interesse, para ver as informações aí e participar desses eventos. Bem, abertismo parapsíquico, né? Eu comentei alguma coisa ontem com vocês, por que desse tema? Então, esse tema foi uma ideia que surgiu, por isso eu estou citando o 40 Manobras de Portugal, porque foi lá em Portugal. O professor Mário estava dando o curso, 40 Manobras, foi há 2 anos atrás, e era um curso que tinha um percentual praticamente muito grande, né? Era mais de 50%, talvez 70%, de alunos de primeira vez, não tinha feito nenhum curso conscienciológico até então. E me chamou a atenção, eu vendo aquelas pessoas fazendo os exercícios, né, muito práticos, né, que tinha ali uma postura muito interessante de abertismo. As pessoas estavam meio se jogando, né, vamos experimentar essa nova realidade. Isso me chamou muita atenção. Então, no primeiro momento, eu pensei em chamar de peito aberto parapsíquico. Depois, eu achei que ficaria meio coloquial, eu coloquei na coloquiologia, e falei, não, talvez abertismo parapsíquico fica mais sério. Tem essa postura, e como ela é importante, quer dizer, para se permitir experimentar. Então, por isso que eu estou citando Portugal, porque essa ideia foi de lá, essa oportunidade de ver um curso assim, com bastante pessoas e com pouca, né, afinidade, né, ainda desconhecendo as coisas na Conscienciologia. Então, vamos agora atender alguns teletertulianos. Vamos lá para Curitiba. Patologia, página 1, primeira e segunda linhas. Como melhorar ainda mais nossa motivação para investigar as para-realidades? Eu vejo que melhorar a motivação é a partir dos resultados. Então, quando a pessoa começa a ver que trabalhar com parapsiquismo tem efeitos, que isso ela vai poder ajudar mais as pessoas, que vai melhorar a vida dela, isso por si só já é um motivador. A questão é experimentar, porque as coisas demandam tempo. Então, começar a experimentar a questão das energias, a questão parapsíquica no dia a dia, eu penso que os resultados são os maiores motivadores. Mas tem que começar a se permitir. Então, esse é o mote aqui, né? Se permitir experimentar. Patologia, terceira e quarta linhas. Como surgem as posturas corporais autodefensivas? Elas podem surgir em qualquer faixa etária e tendem a se cronificar, tornando-se inconscientes? Não, essas posturas autodefensivas, elas são instintivas muitas vezes, né? É o famoso cruzar os braços, cruzar as pernas. Então, você pode reparar que às vezes aqui em Foz também é difícil, porque está com frio, né? Que está com frio danado. Mas as pessoas tendem, às vezes, a se fechar, né? Então, é um processo instintual até, de autoproteção. Agora, ele pode se cronificar se a pessoa não dá conta disso. Então, uma pessoa que fica o tempo todo assim, ela deveria começar a pensar por quê? Por que ela precisa se defender tanto? Vale a pena pensar. Porque isso há um encapsulamento instantâneo. Então, por exemplo, tem um curso, né, da CIP, que eu já tive a oportunidade de dar também, que é um módulo de autoencapsulamento. E nós vemos, as pessoas percebem, é só falar, agora cruza, a pessoa cruza o braço, cruza a perna. As outras vão lá e percebem que é como se instintivo, a pessoa se fecha. Então, é isso. Agora, se isso, quando começa, não sei te dizer, mas como é instintivo, provavelmente a gente já vai trazendo isso, né? Porque você vai protegendo os seus chakras, é uma forma de proteger os chakras. E há momentos que é importante. Há momentos que é importante você se proteger mesmo, cruza o braço ali, que você está de caso pensado, dando uma protegida. Parafatologia. Página 1, segunda linha. Quais as suas sugestões para que possamos melhorar o trabalho de hiperagudização das parapercepções? Experimentar.
tem os cursos, tem vários cursos de energia, em várias, a gente citou 2 do CAEC, tem da CIP, tem do IPC, a maioria das ICs tem algum curso, apesar que todas as ICs têm uma parte prática, tem aqueles cursos que são eminentemente práticos, né? Então, é buscar participar desses cursos, buscar participar de uma dinâmica que se tem oportunidade. Eu sei porque na sua cidade tem uma dinâmica agora, né? Eu não sei se você é voluntário, os voluntários estão tendo, que até eu ajudo lá nessa dinâmica, né? Então, participar de dinâmica. E agora, mais sério que isso, esses cursos e as dinâmicas, eles são importantes porque são ambientes otimizados que ajudam as pessoas a perceberem. Agora, o desenvolvimento parapsíquico vai se dar mesmo no dia a dia, buscando trabalhar mais o estado vibracional, buscando ficar mais atentas para percepções. Aí, sim, é no dia a dia que você vai efetivar esse processo, né, de maior agudização do parapsiquismo. Professora Adriana, seus verbetes têm sido para mim fonte de autopesquisa, reciclagem e profilaxia. Ok, obrigada. Essa é a nossa amiga de Conceição dos Ouros. Vamos para a pensenologia, página 1, primeira linha. Poderia aprofundar o holopensene pessoal da autoexperimentação ininterrupta? Eu vejo que esse é um grande objetivo, né? Que tem a ver com o princípio da descrença, que é essa postura de experimentar, que é uma postura de pesquisador, de certa forma, né? Você está ali para experimentar, aberto a coisas novas, tem a ver com neofilia, então está aberto para perceber o que acontece. Então a gente entende que esse holopensene, ele vai ser criado pela essa nossa postura de estar buscando experimentar. Parafotologia, página 1, segunda linha. Poderia explicitar a exercitação energossomática? A gente falou aqui do estado vibracional. A exercitação energossomática é justamente buscar fazer os exercícios de energia. Então, buscar trabalhar, buscar exercitar, igual exercício físico. A gente não tem já várias tratados e cursos e artigos, né, já não falam que é exercício físico, relação do exercício físico até com a saúde cerebral, o exercício físico com a saúde dos outros órgãos e tal, é a mesma coisa. Então, ter essa regularidade nos exercícios de energia, como se tem, ou como se é recomendado se ter nos exercícios com o corpo físico, com o soma, né? Patologia, página 1, segunda linha. Como avaliar a importância do apreço pelo testemunho vivencial? Como é que vai avaliar? Essa pergunta é interessante. Como é que a gente pode pensar? Olha só. O apreço pelo testemunho vivencial é a pessoa gostar de, ser testemunha ocular, de ver em loco as situações. Então, ela não vai querer tanto, não vai querer tanto receber as coisas prontas, né? Então, alguém me disse, não, ela quer ver, é meio, como diz em São Tomé, né? Eu quero ver o que está acontecendo. Então, esse apreço por você vivenciar e ver por si mesmo é a base do princípio da descrença. E como você vai avaliar isso? Você vai avaliar nas suas posturas. Como você é? Você é uma pessoa mais passiva ou é uma pessoa mais ativa na hora de buscar informações? Isso pode já te dar algum meio, um caminho para se pensar o nível de apreço que se tem por testemunhar, né? Por vivenciar. Agora é de São Paulo, pensenologia, página 1, terceira linha. Poderia discorrer a respeito da receptividade pensênica aos parafenômenos? Isso tem uma correlação com a questão do espaço pensênico, né? Dá espaço para vivenciar. Então, vamos pensar. Se uma pessoa ela tem a tendência a ficar muito distraída no dia a dia, então ela não vê nada que acontece. No dia a dia, ela não percebe, ela passa 1000 vezes pelo mesmo local, não percebe nada que está acontecendo, não vê detalhes de nada. Como vai ser a tendência em relação ao extrafísico, que é um processo bem mais sutil? Também começar a passar despercebido os parafenômenos. Se a pessoa não consegue nem ver os fenômenos no dia a dia, então, começar a ter mais receptividade a isso é começar a ficar mais atento aos fenômenos físicos, ficar mais atilado pelo que acontece no nosso entorno, porque dessa forma também vai ser mais fácil nós começarmos a ficar também mais atilados
para o que acontece no nosso para-entorno, que é no extrafísico. Então, passa por aí essa postura de abertismo. Patologia, página 1, penúltima linha. Poderia fazer uma abordagem sobre a convicção na própria habilidade para se sair bem em situações inusitadas. Bem, eu entendo que isso é uma das bases do abertismo. Por quê? O que nós pensamos é que, muitas vezes, a falta de abertismo ocorre por medo, por insegurança, por não saber o que vai acontecer, porque não conhece nada de parapsiquismo. O que vai acontecer? Então, há um certo receio. Na medida que nós vamos conhecendo mais, por isso a cognição é tão importante, a teoria, a gente vai começando a desvendar, não ter tanto medo de encarar essa realidade diferente que é a extrafísica, tá? Mas para isso, a gente entende que é necessário uma convicção que tem a ver com a autoconfiança, que eu consigo me sair bem em situação inusitada. Então vamos pensar, alguém que tem muito medo do novo, tem um certo receio de situações diferentes no dia a dia. Então ela quer ter sempre tudo certinho, porque ela, não por organização, mas por receio. Então não quer que nada saia daquilo planejado, porque por receio de que ela não vá conseguir lidar com essa coisa diferente. O extrafísico é tudo diferente. E tem coisa, então, que a gente não tem nem palavras para nominar ou para dar um nome para aquilo. Então, se uma pessoa, na vida intrafísica, tem mais receio, é mais insegura, a tendência em relação ao parapsiquismo é agir igual. Ela vai ter medo do novo, medo de uma nova sensação. Então, como é que a gente resolve isso? Começando a se colocar em situações mais inusitadas no intrafísico. Então, se permitir ter experiências novas, se permitir ter hábitos diferentes. Então, aquela pessoa que come sempre a mesma coisa. Não, vou experimentar um prato diferente, pode ter que ser que não goste. Mas são pequenos experimentos que parecem simples, mas não são. Eles vão abrindo a novas sensações, a novas percepções, que podem ajudar muito nessa convicção, depois que a pessoa vai criando a partir da experiência, que ela consegue, que ela tem um jogo de cintura, que ela consegue se sair bem numa situação diferente, que ela vai achar uma solução. E é isso que vai fazer ela ficar aberta para o parapsiquismo. Porque ela sabe que, por mais que ela possa estar aberta para o que vier, ela tem confiança que ela vai dar um jeito de se sair relativamente bem. Parafatologia, página 1, terceira e quarta linhas. Poderia exemplificar o desembaraço parapsíquico favorecido pela autobagagem multiexistencial? Bem, isso é a questão que até a gente colocou ontem no verbete, a questão da paragenética, né, que tem coisas que nós trazemos conosco. Então, os nossos gabaritos, os nossos trafóides, aquilo que nós, de habilidades que nós adquirimos em vidas passadas, elas não se perdem. Nós estamos trazendo e a gente tem que despertar nessa vida. Com o parapsiquismo é a mesma coisa. Então, uma pessoa que ela trabalhou muito, que ela desenvolveu bastante o parapsiquismo no passado, ela vai vir com mais facilidade nessa vida para lidar com essa realidade do que uma pessoa que trabalhou menos. Certo? Então, é só uma questão de treino. Então, por exemplo, qual é uma grande motivação para nós trabalharmos bastante o nosso parapsiquismo hoje? É porque isso não vai perder. Numa próxima vida, nós vamos provavelmente ter mais facilidade no parapsiquismo do que nessa. E assim vai num crescendo. Paradoxologia. Poderia elucidar, se possível com exemplos, o paradoxo de a postura dogmática estar presente tanto na credulidade cega quanto na hiperincredulidade descriteriosa. Bem, tem um verbete que eu escrevi que a gente fala um pouco sobre isso, que é o autocomprovação energossomática. O que é a questão da credulidade cega? Essa é mais óbvio, né? É o dogma. Então, a pessoa acredita e acabou, não questiona, isso é assim e pronto. Alguém disse, é aquilo do não tem apreço pelo testemunho vivencial, alguém disse que isso é assim, então é assim e pronto, acabou. É uma credulidade cega. Isso é muito claro que é dogmático. O que a gente está colocando aqui? Que o contrário também é tão dogmático quanto. É a pessoa que ela tem uma hiperincredulidade sem critério. Então, ela também não quer saber de nada. Então, não quero ver. Ela já tem uma resposta pronta, então ela não
ela não admite nada de diferente daquilo que ela considera o correto. Então, um exemplo disso é a questão, uma pessoa que seja muito materialista. Então, ela já fala, não, esse negócio de energia é bobagem, acabou. Então, ela nem se permite experimentar. Não se permite, né? Tenta, vê aí. Vamos ver se você vai perceber alguma coisa. A pessoa nem quer, ela não quer saber, se fecha. Não, isso não tem, nada disso não existe. Não existe, não quero saber, isso não é, sei lá, isso não é factível, acabou. Então, a gente considera que isso é tão dogmático quanto a postura daquela que acredita em tudo. Ela já refuta sem buscar experimentar. Então, é isso que a gente queria trazer. Ribeirão Preto. Legislogia, página 2, primeira linha. Poderia discorrer sobre as leis da fisiologia humana e da parafisiologia? Na sua opinião, elas impedem ou dificultam o abertismo parapsíquico nas consciências obesas? As práticas parapsíquicas podem ajudar no emagrecimento? O peso corporal interfere na obtenção de maior acessibilidade à comunicação interdimensional? Bem, você está me perguntando coisas que a gente teria, vamos por partes então, né? Primeiro, as leis da fisiologia humana e da parafisiologia. Por que a gente colocou aqui? Lei da fisiologia humana. Existem coisas que são fisiológicas. Então, para a gente até começar a aprimorar o parapsiquismo, a gente tem que diferenciar, às vezes, o que é uma sensação física do que é uma sensação parapsíquica. Então, conhecer um pouco da fisiologia, de como pelo menos funciona o seu corpo, vai te ajudar a saber, não, às vezes se muda a temperatura, eu tenho um arrepio. Então, não é um banho energético, é um arrepio de frio. Então, a pessoa conhecer um pouco vai ajudá-la nisso. A questão da vista, às vezes tem certos processos na vista que são fisiológicos. Então, não é um parapsiquismo, não é uma parte física. Tem um verbete muito bom que a gente citou aqui, é do professor Maxi, que é o Autocrítica Parafenomenológica. Então, vale a pena, ele faz bem esse paralelo entre o físico e o parapsíquico. Então, vale a pena vocês darem uma estudada nisso. Tá? Então, por isso que a gente colocou. Você conhece a fisiologia e aí você também busca começar a conhecer a parafisiologia, que é como é que funciona a questão das energias, como é que funciona o meu psicossoma. O mental soma, então, é mais difícil a gente pesquisar. Se a gente começar com energia, com o psicossoma já está bom, né? E até a gente chegar a entender a fisiologia do mental soma. Então, a gente começar a estudar isso é importante. Tá. Agora, você está falando da questão da obesidade. Isso eu acho que seria, para a gente ter uma resposta mais clara para você, a gente teria que fazer uma pesquisa, certo? É uma linha de pesquisa para avaliar e fazer lá como é que é a pessoa obesa e a não obesa. Vai fazer exercício, não vai. Isso é uma coisa. Agora, o que a gente pode pensar é o seguinte, tudo depende da quantidade. Uma coisa que a gente já pode perceber é que, dependendo do montante de aumento de peso, isso pode vir associado, sim, com alguns bloqueios de chakra. Mas aí cabe a pessoa pesquisar. É difícil falar assim, então todo obeso tem obesidade. Há uma tendência, vamos pesquisar e verificar, tá certo? Então, acho que o mais importante nisso é, se a pessoa ela é obesa, ela fazer esse teste com ela. Como é que está o milicochakra? Faz um teste. Verifica se há algum processo. Em relação ao emagrecimento, o que eu acho que pode ajudar, no sentido, se a pessoa começar a trabalhar, não seria tanto, parapsiquismo também, mas começar a trabalhar mais as energias, esse trabalho pode, se é uma obesidade relacionada, às vezes, a uma ansiedade, isso pode ajudar, porque ela vai trabalhar mais a energia e ela, de repente, vai comer menos, vai ficar menos ansiosa, nesse sentido. Se é uma obesidade de processo químico, quer dizer, hormonal, já aí é outra coisa, às vezes vai ter que entrar com a medicação. Então é difícil, não dá para generalizar, porque até a obesidade ela tem várias causas, né? Mas a gente pode pensar, então, a pessoa deveria, por esse lado, o emagrecimento poderia ajudar nesse sentido. Se for um processo de ansiedade, a energia ajudar a pessoa a ficar mais centrada, tá? E a questão do peso e a comunicação dimensional, também eu acho que isso aí teria que fazer uma pesquisa para avaliar os efeitos dessa condição. Tá bom? Vamos lá, agora a Alemanha. Daqui a pouco nós estamos lá pertinho, né, Mário? Fatologia, página 1, quarta linha. Pode aprofundar sobre o medo na raiz dos desprezos às vivências divergentes das autocertezas? Poderia comentar com exemplos? Ok.
olha só. É o que a gente pensa. Às vezes a pessoa despreza essas vivências que são diferentes daquilo que ela tem como certeza, muitas vezes é por insegurança e por medo de enfrentar o que é diferente, porque dá trabalho. Então, se eu tenho uma certeza, e aí, de repente, aparece um fato que desconstrói, pelo menos parte dessa minha certeza, se eu não tiver, ou melhor, se a pessoa não tiver uma confiança na capacidade dela de reestruturar todo o modo dela pensar, ela pode, não quero saber. Não quero saber. É diferente, eu não quero saber. Então, requer uma certa confiança intelectual, que a pessoa sabe, olha, tudo bem. Mesmo que tudo que me disseram até agora, tudo que eu vivenciei agora, chega um fenômeno e fala assim, ó, isso não é uma bobagem, Adriana. Ó, bobagem. É um choque. Mas se tiver confiança, não, peraí, mas então vamos aprender. O que tem de novo então? Vai demorar um tempo. Então me aguarde, espera um tempinho, vou parar para balanço, vou tentar entender o que está acontecendo. Então, essa postura, eu entendo que é a melhor para a gente estar com abertismo parapsíquico. E com abertismo até intelectual. Porque lidar com o parapsiquismo é isso. A qualquer momento pode surgir algum fato novo que pelou tudo. Agora, tudo que você pensava até agora, vamos operar. Então, é necessária essa abertura. Então, se a pessoa tem muito medo, vamos fazer uma correlação com a vida intrafísica. Uma pessoa que ela tem muita dificuldade com ideias que sejam diferentes daquela que ela pensa. Por exemplo, ela pôs na cabeça dela que não existe, como a gente falou, a questão da bioenergia. Isso é tudo fato, isso tudo é condicionamento, não tem nada disso. Ela fechou naquilo, ela não vai experimentar. Então, ela vai ficar assim sempre. Por que ela não se permite? E ela pode até, quem sabe, experimentar e comprovar, olha, não, isso aqui realmente, tudo isso aqui é um processo cerebral, ok. Tá? Mas não se permitir experimentar, que é o grande problema que eu acho para a pessoa ter um fechadismo parapsíquico, e isso, para mim, está por trás, é medo mesmo, é uma insegurança em lidar com coisas diferentes daquela que ela costuma pensar. Tá? Então, solução para isso de novo. Como eu tento fazer comigo, eu tento melhorar a minha autoconfiança intelectual, no sentido não para me apegar em cognições, para me apegar na minha capacidade de compreender as cognições. Então, eu escrevi um verbete que é autoconfiança intelectual, que esse é o mote. Eu acho que isso que é... Se nós começarmos a buscar melhorar o nosso detalhismo, melhorar a nossa exaustividade, melhorar a nossa capacidade de raciocínio, melhorar a nossa até capacidade de pesquisa, de pegar dados e analisar. Então, com tudo isso, a gente começa a cada vez mais ter confiança na nossa cabeça. Então, essa cognição pode relativa de ponta. Amanhã ela pode estar desconstruída. Mas se eu confio, mais ou menos, óbvio que se é evolução, a gente sempre vai melhorar. Mais ou menos que eu tenho capacidade de ter um raciocínio lógico e chegar a alguma conclusão, tudo bem, tira tudo isso, vamos ver o que vem agora. Eu acho que esse é um grande investimento para todos nós. Melhor do que só investir, a pessoa se apegar ao conhecimento. Ela vai pensar que o conhecimento ele é fluido, é só ver a história, né? Quantas teorias já caíram e quantas se mantêm, tem as que se mantêm também. Né? A própria questão dos chakras vem desde lá de não sei quando, né? Na China antiga, sei lá de quanto, e até agora está valendo. Então tem, mas ter essa flexibilidade que eu vejo que é o caminho para nós todos. Tá? Parafatologia, página 1, final da terceira linha. Poderia aprofundar o desembaraço parapsíquico favorecido pela autobagagem muito existencial? É isso, vamos pensar. Chega aquelas crianças superdotadas, né? Então ela já chega e com facilidade ela já domina, às vezes, um instrumento, ou domina uma área do conhecimento. E até nós mesmos, vamos avaliar nós, né? Às vezes tem aquela matéria, né, que a gente tem uma facilidade danada. Tem gente que é muito bom de matemática, que não precisa nem pensar, matemática já está no sangue. Outra pessoa, às vezes, não, tem mais dificuldade. Mas, em compensação, às vezes tem uma facilidade com o português que escreve assim, nem... E outro já vai ter mais dificuldade. E assim vai. Como que nós entendemos isso? Nada mais é que a pessoa já traz isso, ela já mexeu com isso em outras vidas, já adquiriu essa facilidade. Então, ela está só retomando nesse novo corpo essa habilidade. Então, com o parapsiquismo não é diferente. É a mesma coisa.
ela vai ter que adaptar um novo corpo físico, vai ter que adaptar um novo corpo energético, mas ela mais ou menos sabe como fazer. Eu já citei esse exemplo aqui, mas acho que vale a pena falar de novo, a questão do piano. Né, que eu toquei piano até dos 5 até os 18, mais ou menos, 17, 18. Então, eu sei ler direitinho e tal. Né? Lembro até de cor as músicas que eu tocava. Agora, nunca mais peguei no piano. Já tem quase 30 anos que eu não peguei no piano. Se eu sentar, já tentei sentar no piano. As minhas mãos não me obedecem. Não é? Você também sabe disso. Não obedece. Por quê? Eu parei, o treino acabou. Então, é como assim, o meu soma não está... Até a pressão, ela não vai na pressão que eu mando. Eu vou ter que recondicionar tudo se eu fosse me dedicar a isso agora. Então, eu tenho a cognição, eu sei como toca, mas a minha mão não obedece. Então, eu faço correção com o parapsiquismo nas outras vidas. Então, às vezes a pessoa ela vem com aquilo, só que ela sabe, mas ela vai ter que treinar também, de novo, o cérebro dela, vai treinar o holochakra dela, vai treinar o soma, para que esse parapsiquismo apareça. Então, vamos supor, se eu voltasse a fazer as escalas lá, treinasse as minhas horas todas, provavelmente eu ia recuperar aquilo que eu parei. Então, esse exemplo acho que é muito legal para a gente fazer uma analogia com a questão do parapsiquismo. Né? Eu entendo assim, é a mesma coisa. Então, desenvolver, treinar o parapsiquismo hoje é um grande investimento. Então, tem aquela pessoa que facilmente tem desembaraço, né, que fala assim, que conscientiabo que fala, né, que ela já sai do corpo assim, né? Facilidade, a pessoa a gente rala para sair do corpo, a pessoa já está fora, já está fora. Provavelmente, ela já sabe, pode até não dar nome para a técnica, mas aquilo já vem com muita facilidade e vai favorecê-la. Então, vamos treinar para a gente, numa próxima vida, vir, por exemplo, com essa facilidade. Qualidades. Poderia comentar os itens. Tem aqui vários, 4, 11 e 21. Essas qualidades aqui, o que a gente pensou é para fazer uma correlação, né? A gente tem o abertismo parapsíquico e são qualidades que eles vão somar a mais. Só o abertismo parapsíquico, às vezes eu estou só aberto, mas o que eu preciso mais para eu poder aproveitar esse abertismo? Então, essa foi a ideia desse processo aqui. Então, vamos lá no primeiro, o 4. Autodiscernimento, a distinção entre os eventos físicos e extrafísicos. A pessoa pode estar aberta, eu estou aberta para o parapsiquismo, tá? Mas se ela não exercita o discernimento, ela também não vai aproveitar muito essa abertura, ela está lá. Mas como é que ela vai ter esse trabalho que a gente já citou aqui até o verbete do Max, né? Essa acuidade de ver o que é físico, o que não é físico, o que é uma distorção da minha vista, o que é uma clarividência, como é diferente, qual a tonalidade. Então, a pessoa vai, aprimorando e ficando mais atenta, ela vai começando a descobrir, quer dizer, uma tonalidade diferente, que tem itens, né? É um arrepio um pouco diferenciado. Então, com o treino e com o exercício da atenção do discernimento, isso vai ficando cada vez mais claro. Tá? Outra, o 11, ousadia. Ousadia é um enfrentamento destemido das para-realidades ignoradas. Eu estou aberto, isso também é importante para o abertismo. Eu estar aberto vai vir qualquer coisa, pode vir. Às vezes vai vir uma informação contrária ao que eu pensava. Eu achava assim, não, esse ambiente é ótimo. Chego lá com o parapsiquismo, vejo, pode ser lindo, aquele ambiente lindo, mas não dá para ficar aqui. Tem condição, a energia está muito ruim às vezes. Então, e enfrentar isso e assumir isso. Você vai pegar a mala e vai embora. Às vezes você pagou lá um resort lindo, você foi lá e falou, e agora? Dançou. É o preço, é o enfrentar o destemir, com o destemor as para-realidades e ver o que vai ter que fazer com essa situação. Então, é uma ousadia mesmo, você enfrentar o que vem. 21 é a vontade, o empenho de conhecer o desconhecido das para-realidades. Ter empenho, né? Ter vontade de fazer isso. Parapsiquismo, antes de tudo, é vontade. Pôr atenção nisso, trabalhar, lembrar disso. Tudo é mérito. Então, se às vezes eu não estou percebendo a energia hoje, aí pensa assim, quanto que eu me dediquei a isso até hoje? Quantas horas eu tenho me dedicado? Então, eu posso me dedicar mais. Então, é dedicação, é trabalho como qualquer outra habilidade.
E aí você pergunta, qual seria mais importante para o abertismo parapsíquico? Olha, eu não tinha feito essa análise, mas eu vou, na questão conscienciológica, eu vou colocar à vontade, porque se a gente, dentro da conscienciologia, colocamos que a vontade é o maior poder da consciência, então eu vou na vontade, tá? Agora aqui de Foz do Iguaçu mesmo. Para experimentações, poderia desenvolver o item 1 e 5? Nesse item aqui para experimentações, a ideia era, a gente percebe isso muito nas dinâmicas, nos cursos parapsíquicos, a gente busca investir que as pessoas, elas comecem a ficar cada vez mais lúcida para essas realidades aqui. Então, essa listagem foi baseada nisso, na experiência mesmo de ver os alunos e como é que eles funcionam. Então, por exemplo, a afetiva que você falou, verificar os entrosamentos e as repulsões surgidas nas relações holochacrais. Isso, quem frequenta a dinâmica já viu isso acontecer várias vezes, né? Então, às vezes a pessoa ela vai fazer uma interação energética com alguém e ela sente uma afinidade que ela não sabia. E às vezes ela nem está vendo o rosto da pessoa. Depois ela vai ver, olha, mas... Então ela se abriu para perceber essa afinidade. E às vezes também acontece o contrário. Há uma repulsão. Né? Nem sempre a pessoa fala isso até por delicadeza, mas pode haver. E isso é importante saber por quê. Porque às vezes a repulsão, e eu acho que não tem nada de mais falar, porque às vezes a repulsão, e na maioria dos casos, não é daquela pessoa que está ali, mas às vezes é de alguma companhia extrafísica que está junto. E essa pessoa às vezes nem é assédio, quer dizer, não é um assediador crônico, às vezes é uma escragem. Então, esse nível de abertismo a gente vai viver. Às vezes você sente que a energia do outro vem, parece espinicando, assim, parece um porco-espinho. Aí você vai avaliar, isso é energia, é por quê? Às vezes é uma consciência que está com essa pessoa, nem é ela. Ou às vezes é ela mesma, eu não sei. Então, está aberto ao abertismo parapsíquico, aberto à experimentação, é ter esse começar a entender isso e começar a verificar isso. Às vezes, como rapidamente há um entrosamento das energias, como às vezes o negócio não tem uma dificuldade. E isso também, agora a gente falou dois lados bem extremos, mas tem um lado que às vezes não é tão extremo. Às vezes porque aqui tem a palavra repulsão, né? Às vezes a pessoa está querendo jogar energia na outra, a energia volta. Mas às vezes é porque a pessoa está fechada por algum motivo. Pode ser uma emoção, algum bloqueio emocional, ou às vezes até por medo mesmo. E tem os relatos, né? A Bruna está lá, às vezes quando a pessoa tenta conseguir interagir energeticamente. Não tem esses relatos? Então, às vezes a pessoa, no primeiro momento, ela sente que como se a energia não ia, e em algum momento ela percebe. Então, isso é aumentar o discernimento parapsíquico, é se permitir que isso tudo acontece. Então, se a pessoa já fica com um dogma, não, então toda vez que é repulsão, a pessoa não vou falar porque pode ser isso. Não, às vezes não, pode até ser. Pode ser assédio, como a gente falou. Mas pode ser que a pessoa esteja fechada, às vezes por medo, ou pode ser que ela esteja fechada com às vezes ela está com algum problema, ela está com monoideísmo. Então, varia ao infinito, né? E estudar isso faz a gente começar a ter uma certa conscientização que a gente pode fazer a mesma coisa com os nossos amparadores, né? Às vezes estão lá fazendo um esforço danado para tentar interagir com a gente e a gente entender essas condições que nos fecham a interação energética é importante, porque a gente vai começar a pensar, né? Traz para nós. Então, quando que eu também posso estar fechado a uma abordagem positiva? Então, o afetivo foi por aí. É esse teste que é importante fazer. A ideativa, as benignidades e as malignidades incitadas por holopensenes alheios. Bem, isso aqui pode ser um holopensene intrafísico ou extrafísico. E esse holopensene pode ser tanto de uma pessoa como de um ambiente. Então, tem ambientes que eles favorecem a gente pensar positivo. A gente fica de bem com o cosmos, né? O holociclo, o próprio tertuliário, a holoteca, o próprio CAEC como um todo, as ICs como um todo. Então, a ideia é que, nesses ambientes, se formem holopensenes positivos, amparados, que nos levem a pensar bem. Então, a gente às vezes não está muito bem e tal, e ali parece que, naturalmente, o meu pensamento começa a ficar mais certinho, começa a funcionar melhor. O contrário também vale.
Então, às vezes, se a pessoa chegou num ambiente, começa a vir um sentimento de irritação, às vezes vem um sentimento de começar a ficar com raiva de todo mundo, abre o olho. A chance dela estar, ela está entrando num autoassédio que muitas vezes é motivado por um processo de heteroassédio, de uma energia mais patológica que a pessoa começa a entrar na onda. Então, ficar atento a isso também é importante. Vai ajudar a ter mais acuidade, né? Foi aquela outra pergunta, hiperacuidade, para entender as relações. Tá? Elencologia. Página 3, primeira linha. O que é a consciência paranovidadeira? Ficou bonitinho, né? Eu gostei disso, consciência paranovidadeira. É porque não tem a confiança novidadeira, que fala que gosta de novidade? Aí eu pus um para antes. Então, a ideia era chamar a atenção mesmo, assim, de que uma pessoa aberta às novidades extrafísicas. Essa que foi o objetivo, tá? No final da segunda linha, qual o motivo de incluir a consciência enciclopedista nesse verbete? Olha, porque, vamos pensar, não é uma enciclopédia intrafísica, é uma enciclopédia conscienciológica. Toda verbete tem aqui a parte parafatologia, só para começar. Então, todo verbete, a ideia é que a pessoa tenha abertismo parapsíquico, para ela poder ter as experimentações dela em relação ao tema que ela está escrevendo, para estar aberta às inspirações extrafísicas. Então, é por isso que a gente colocou a consciência enciclopedista aqui. O abertismo parapsíquico necessita do abertismo mental somático. Como desenvolver o segundo? Eu vejo que, vamos pensar, eu penso que as coisas estão muito interligadas, né? Porque o abertismo parapsíquico, você está aberto às percepções. O mental somático, digamos que ele cai junto, né? Ele andaria junto, teria que pensar com mais calma, assim, para ver um diferencial. Mas eu penso que eles andam juntos, de certa forma, né? Você concorda? Põe aí, Mário. Alô. A teoria tem que andar junto com a prática, não tem jeito. Não, é porque o parapsiquismo ele é um atributo mental soma também, por isso que está... Mas o parapsiquismo tem muito mais a questão da prática propriamente dita, do fenômeno propriamente dito, mas você precisa ter cognição para entender aquele fenômeno e tirar proveito disso. E só o estudo é que vai embasar o proveito daquele fenômeno. Por essa linha, sim, é importante, porque é uma questão que eu acho que não sei se a gente colocou aqui, mas tinha que ter colocado. Se não colocou, tinha que colocar. E a questão do estudo, a gente coloca o sinergismo teoria e prática, né? Porque o abertismo parapsíquico por si só a experimentação, sem a teoria, eu não dou nome aos bois, eu não consigo, né? Até para conversar com as pessoas, o nome do fenômeno, para ver isso já teve, o que tem. Então, as coisas andam juntas. Aquilo que o professor Waldo sempre falava, 1% da teoria é fundamental para o 99% de prática. As coisas andam juntas. Vamos para São Paulo de novo. Mitologia. Poderia falar mais sobre o descarte do mito da certeza absoluta e inabalável? Na certeza absoluta e inabalável, para dizer que ela é bem absoluta mesmo, né? Que é um mito, né? A pessoa, às vezes, ela tem ela acha que isso é possível, né? Se ter uma certeza absoluta sempre. E eu acho muito difícil. A pessoa que quer isso, ela vai sofrer muito. Porque o mundo está mudando o tempo todo. Então, a gente tem uma série de certezas, uma certeza sobre até coisas da ciência. Não, então, na parte de nutrição, então, isso não existe mais nada, né? Nutrição, esquece. Porque uma hora pode, uma hora não pode, uma hora... Então, já estamos doidinho, né? Então, e se nem nisso há uma certeza absoluta, quer dizer, então, é um mito que pode existir uma certeza absoluta. E se a gente pensar em termos de evolução, né, evolução consciencial, que a gente vai estar cada vez aprendendo mais, então o que a gente pensa é o seguinte, quando a gente for um serenão, muitas coisas que a gente olha hoje vai falar assim, pô, a gente não tinha cabeça para entender. Imagina como consegue se livre, quando a gente virar pontinho no cosmos, né? É difícil até pensar como é que vai ser virar pontinho no cosmos, né? Imagina. Quer dizer, então, não é simples. Então, a certeza absoluta, achar que isso é possível, a gente considera que é um mito.
Exemplologia, poderia comentar os 2 exemplos? O empenho na participação em práticas energéticas propostas em atividade conscienciológica. Esse é o MINI. Então, isso eu vejo que, por quê? É um processo, é um investimento, mas ele é pontual e circunstancial. Você chegou dentro do curso, você está aberto, percebe energia. Circunstancial. O que seria o MAXI? É você dedicar ao desenvolvimento da autoconscientização multidimensional na vida cotidiana. É rotineira, é o tempo todo. Então, isso a gente quis fazer um contraponto. Uma coisa é um abertismo só durante, agora eu estou fazendo o curso, agora eu estou no laboratório, eu estou aberto. Sair dali, não. Outra coisa é o esforço de estar aberto o tempo todo. Então, isso que a gente quis colocar, os 2 contrapontos. Para experimentações. O número 3, holochacral. As compensações e as descompensações nos chakras. Isso também é uma coisa que a gente pode perceber estava negrito o pontinho. Nos trabalhos. Então, quando a gente começa a trabalhar a energia e está aberto para o psiquismo, a gente vai ver a hora que um chakra compensou, um chakra descompensou. Essa descompensação ela pode ser rápida, ela pode ser demorada, ela pode ser crônica, ela pode ser circunstancial. Por exemplo, a pessoa pega uma gripe, está com a garganta ardendo. A chance do chakra da laringe estar meio alteradinho é grande. Vai ser circunstancial. Melhorou, passou. Comeu demais, falou de obesidade, né? Foi lá numa churrascaria. A chance do milicochakra estar meio complicadinho é grande. Então, estar atento a isso é nos ajudar a ficar ligado a esse processo. E a compensação também. Que atividades que nós fazemos que nos compensa? Então, se eu faço alguma atividade, eu me sinto mais compensado, eu me sinto mais equilibrado, meu chakra fica melhor. Por exemplo, estou aqui falando há um tempão, a chance de descompensar um pouco o chakra pode acontecer. Então, às vezes a gente fica um pouco mais calado depois, compensa de novo. Então, está atento a essas condições. Holossomática. As homeostasias e as patologias promovidas pelas assimilações simpáticas. Então, às vezes, quando a gente faz uma assimilação com uma outra consciex extrafísico, até com consim mesmo, determinado a gente sente ótimo, parece que tem uma paz, aquele efeito daquele acoplamento expande, a gente começa a pensar melhor. E o contrário também, às vezes, né? Faz um acoplamento com a pessoa que está mais adoentada, então, às vezes, vai pegar o cardiochakra, pode pegar o outro chakra. Então, estar atento a essas varianças é importante também. Investigativa. As validações e as invalidações de hipóteses parafenomênicas. É essa postura que às vezes você vai ter uma ideia. Eu tive essa sensação aqui, então isso aqui é amparador. Ela vai lá, olha, não, é o ar-condicionado. Não era um ar-condicionado. Ela refutou. Não é bem isso. Ou o contrário, quer dizer. Então ela está aberta a validar e invalidar, testar. Sentiu alguma coisa? Vamos ver. Então, às vezes é muito bom o debate nas experimentações. Né? Terminou a experimentação, debate. Eu percebi isso, percebi aquilo. Outro colega vai lá e fala também. E nessa hora, às vezes, começa a checar. Eu também vi. Então, às vezes, 3 pessoas viram a mesma coisa ou perceberam a mesma coisa. Então, você vai validando o que você acabou de perceber. Então, isso é importante também. E a postural, as disponibilidades e indisponibilidades nas trocas energéticas. Então, às vezes, a pessoa não está afim, né? Então, quando a gente está trocando isso, tanto no ambiente de curso, como, às vezes, no dia a dia. Então, você tem uma pessoa que está disponível para interagir com você, vai rir com você, você vai trocar energia com ela. E tem aquela que não está afim. Mesmo às vezes, dentro de um curso, a pessoa está lá, não está querendo interagir. É a opção dela. E o que é didático nisso? Perceber isso. Perceber essa indisponibilidade nos ajuda, nos dá a ferramenta para lidar com isso também no dia a dia e respeitar. Às vezes é respeitar mesmo. Não quer, está tudo certo. Agora é lá em qualidades. Número 2. Autocriticidade. O corte de distorções, fantasias e achismos nas parapercepções. Então, é aquilo, está aberto para psiquismo, o abertismo, ele requer autocriticidade também. Por quê?
está aberto a isso, você vai perceber tudo. Também ter criticidade para ver que às vezes tem coisas que é uma distorção. Não é uma clarividência. Isso aqui, minha vista que alterou. Ou uma questão da fantasia, muito cuidado com a nossa fantasia, começar a elocubrar muito em cima daquilo, às vezes já sai do limite do que é correto. O achismo, né? Começar, sem fazer nenhuma comprovação, começar a sair falando. Então, isso eu acho que é importante também, que ajuda na questão do abertismo. Outro é o despojamento, a disposição para experimentar o incomum, sem apriorismo. A gente já falou aqui, né? Às vezes, o parapsiquismo, às vezes não, quase sempre, é um processo incomum, né? É um processo que vão surgir coisas, às vezes, inusuais. Então, tem que estar aberto a ver isso, essa coisa nova. Uma coisa que eu acho interessante ver, às vezes, não sei, vocês gostam de ver aquele filme de ficção científica, que aparece, às vezes, uns ETs, umas coisas, umas formas diferentes? Isso é bom, porque a gente vai treinando o olhar para ver umas coisas diferentes. Porque pode surgir qualquer coisa no extrafísico, né? Então, se a pessoa não gosta de ver, já vai ser mais difícil. Apesar que a maioria tudo é humanoide, né? Eu acho que você não consegue fazer diferente, né? Quer dizer, uma coisa assim muito diferente, né? Faltou a criatividade, não chegou a isso nisso. Mas ver, eu gosto de ver uns filmes de ficção científica quando tem umas ideias assim meio diferentes, porque eu não tinha pensado nisso ainda, não tinha visto sob esse ângulo. Então, nos ajuda a dar uma certa flexibilidade para lidar também com o extrafísico. E renúncia, o abandono do desejo de controlar o incontrolável. Quem gosta de controlar tudo, está difícil em relação ao parapsiquismo, né? Porque se a gente não controla a vida intrafísica, vai querer controlar o extrafísico, aí fica difícil demais. Sim. Tudo bem, tudo jóia. Essa última frase sua, uma mente que é excessivamente controladora, uma pessoa que é muito controladora, a mente é muito ativa, né? Com dificuldades assim, de pacificação, de se apassivar, para perceber o que está acontecendo fora. Eu queria que você relacionasse isso com essa falta de abertura parapsíquica. Por mais que a pessoa não tenha priorismo contra o parapsiquismo, acredite, goste do assunto. O que você acha? Eu acho que a gente pode pensar que talvez tenha uma dificuldade. Essa questão do controle é muito séria. Porque a gente não controla nada. Isso só gera angústia. No intrafísico, a gente controla alguma coisa? A gente não controla. A gente não controla o sentimento do outro, não controla a vontade do outro, só se for uma coisa coerciva. Mesmo assim, né? Vamos pensar, se a pessoa vai lá e faz uma coerção. Ela não controla o que a outra pessoa está dentro dela. O que ela está pensando. Impossível. Então, essa é uma ilusão de controle. Em relação ao parapsiquismo, isso fica muito óbvio. Né? Porque a pessoa, eu quero fazer o curso tal que eu quero ter fenômeno. A chance de não ter é enorme. Geralmente tem muito relato disso, você já viu. A pessoa vai lá, acontece muito no complementar. Fiz o complementário, eu quero ver tudo. Chega lá, não vê nada. Aí faz 1, 2, no terceiro fala, também não quero ver nada não. Aí começa a ver. Então, porque tem o negócio do relaxar. Na hora que ela relaxou, aí às vezes ela começa a perceber. A energia é a mesma coisa. Então, eu acho que aí entra um processo psicológico que tem a ver com o controle, de soltar o controle. Agora, se a mente está muito assim, agitada, aí tem que ver, tem técnicas para isso agora. Tem até umas técnicas de deixar a mente mais tranquila. O próprio trabalho, né? Por exemplo, aqueles trabalhos de mexer com as mãos para fazer estado vibracional. Então, tudo isso ajuda a pessoa, porque ela tem tanta coisa que ela vai ter que mexer físico ao mesmo tempo, que isso também favorece, ela fica meio sem espaço para... Não é? Então, isso que a gente fala, por exemplo, quando a gente às vezes faz trabalhos lá, a gente fala, não, usa as mãos, às vezes põe o frontochakra também. Então, a pessoa vai ter que fazer tanta coisa, ela tem que mexer a mão, jogar energia, fazer o frontochakra, que não tem espaço mais para... Então, ela quase obriga, ou de certa forma, ou induz a pessoa a estar mais concentrada. Não sei se é isso. Ocupa, mas ocupa de uma forma que ela está porque o parapsiquista tem que estar no momento presente. Isso é muito difícil. Tirando, óbvio, até a retrocognição, porque você está vivenciando agora a retrocognição. Né? Então, até a retro, você tem que estar vivenciando o que está acontecendo agora, o fenômeno agora. Se a pessoa começa a ficar elucubrando, ela vai, tem que fazer isso amanhã, ou o passado, ela está desconectada no presente, o foco no aqui e agora. Então, agora tem técnicas para isso, dentro da psicologia, gosto de manter a mente, gosto de como é que fala?
Eles chamam de meditação, você vai meditar, mexendo. Então, são coisas que para treinar. Eu estou falando, não sei, eu estou falando isso, mas eu desconheço essas técnicas, tá? Eu só vejo que pode ser uma forma de ajudar a manter. Mara quer falar? Pode falar. O problema do controle é que você fica antenado o tempo todo para tudo. E aí não há espaço para o inusitado, para o diferente, para as percepções que não são concretas, porque o controlador quer controlar aquilo que é concreto, aquilo que está na mão. Então, pinta um fenômeno, pinta uma sincronicidade, tem a presença do amparador, passa desapercebido. Então, se nós formos analisar qual é a raiz da necessidade de controlar tudo, tem aí uma falta de confiança, um medo, que te coloca nessa condição. Então, ir à raiz de onde é que está essa necessidade de controle é o que é o mais importante, porque aí você se predispõe a, inclusive, a ver os aspectos do passado que, de alguma forma, contribuíram para isso. Porque, normalmente, você já é controlado desde criança, né? Quer dizer, você já traz isso na sua paragenética. Então, o aspecto mais importante que eu vejo é de onde é que vem, aonde eu adquiri esse hábito, de onde eu tenho tanta necessidade de ter do meu lado tudo controlado. Então, isso que eu vejo que é a coisa mais certa, para depois o parapsiquismo se manifestar de uma forma mais clara. Ok? Para você relaxar a mente, você tem que tá mais ou menos assim, não se preocupar tanto, né, com... Relaxar a mente é você ir ao ponto em que te gerou esse hábito. Compreender esse ponto e ver o seguinte, olha, independente do que aconteceu, do trauma que você teve, a vida continua. Na hora que você acessa exatamente onde você fincou esse teu comportamento, você pode ressignificá-lo e, a partir daí, ter uma outra oportunidade. É o que a gente faz muito no técnico de visualização parapsíquica e na preceptoria parapsíquica também. Isso ocorre com bastante frequência, pessoas que têm esse nível de controle. Na hora que acessa aonde começou tudo, facilita ela a admitir a percepção das energias, o próprio parapsiquismo, o quanto ela já tem sensibilidade parapsíquica. Antes disso, é praticamente impossível. Tem casos que a pessoa tenha controlado e tem parapsiquismo, mas é raro. Ok? Eu acho que por isso a importância também das próprias vivências dinâmicas. Eu acho que ajuda a pessoa e ela vai experimentando, ela vai começando a ver que ela pode se soltar, porque ali é um ambiente protegido. É muito mais difícil você se soltar lá no meio do shopping, né? A energia, mas se você está num ambiente otimizado, isso também favorece ir tomando confiança. Eu acho que esse é um grande objetivo, né, dessas práticas energéticas todas que tem, como a gente já falou em várias vezes. A pessoa vai fazendo aquilo, ela vai relaxando, ela vai fazendo experimentos. Ela faz experimento, ela vê, ó, sobrevivi. Aí vou interagir energia com, sobrevivi de novo. Então, eu vejo que isso ajuda bastante, sabe? No ambiente que eu falei, no ambiente controlado, porque o que vai valer mesmo é lá fora. Mas esse ambiente controlado é o treino, que vai treinando, vai percebendo mais, vai vendo, vai ficando autoconfiante no parapsiquismo, porque quando encontra alguma coisa, outra pessoa viu também, tem as interações, e o outro sente. Tem gente que fala assim, eu não tenho energia nenhuma. Aí o outro vai lá e fala, pô, eu senti um bom de energia aqui. A pessoa vai ter que encarar. Então, sabe as coisas assim? E vice-versa. Às vezes as pessoas falam, não, eu não percebo energia nenhuma. Eu não percebo energia nenhuma. Daí que eu começo a falar, não, aí o outro fala assim, tive um quentinho. Eu também tive um quentinho. Isso acontece às vezes também, né? Aí o outro fala, eu também vi isso. Então você não percebe nada, é isso mesmo? Então a pessoa estava generalizando, mas na hora que às vezes ela fica esperando, é uma expectativa, né? Está esperando que vai chegar assim, aquele fenômeno assim, com trombetas de preferência, né? Tem aquela coisa nítida, aparece um amparador aqui na frente, ainda te entrega a sua proex assim, ainda num pergaminho. Então, estou brincando, mas é sério, essa pessoa tem uma expectativa tal que não dá valor àquelas pequenas coisinhas. Você começa a ver, não, o parapsiquismo é isso. É esse pequeno detalhe, é juntar uma ponta aqui, é juntar uma ponta ali. Então, essas exercitações em conjunto, eu vejo que são importantes por isso.
favorecem a esse processo de começar a ter confiança mesmo, de se soltar, de se permitir o abertismo parapsíquico. Foi isso que eu reparei, você não estava aqui no início, esse verbete foi pensado observando as pessoas em curso mesmo, abertas, como que eles se abrem para perceber energia, e pessoas às vezes que estão indo pela primeira vez, uma pessoa que trouxe, e de repente a pessoa está lá, é para fazer o quê? E faz. E tem outras não, tem outras que ficam fechadas, mas tem aquelas que, sabe, e começa a perceber, isso ou aquilo. Então, esse abertismo que é uma postura científica, de certa forma, né? É a ciência, querer a cientificidade, é querer conhecer, ver um novo. É assim que a gente cresce, né? Como é que a gente vai evoluir? Assim. Tá certo? Mais alguém? Continuamos aqui então. Vocês me interrompem a qualquer momento, hein? Vamos lá. Estamos na Espanha também, em breve, estou bem pertinho de você. Fatologia, página 1, quinta linha. Poderia dar um exemplo do medo na raiz do desprezo? Vocês combinaram? É a mesma pergunta da Alemanha. Vamos lá. Da raiz dos desejos divergentes das autocertezas. Esse medo pode vir disfarçado de arrogância? Pode. Não dá para generalizar, mas que pode acontecer sim. Não quero saber, não quero ver. A gente pode pensar que aquela pessoa que é muito arrogante do saber, até eu escrevi o ignorância ignorada, né? Para mim, isso aí é insegurança. Se acha que sabe tudo, aí você dá uma argumentação diferente, ali é que a pessoa quebra no minuto, né? Porque não é para fazer, né? Porque aí é até antifraterno, né? Mas a arrogância, muitas vezes, não posso falar sempre, às vezes está segurando o medo mesmo. A pessoa se acha e ela já parte do princípio, não é, acabou, eu que sei tudo e não quer ouvir nada. É um processo complicadinho, sim. E agora você falou do medo, né? Eu já tinha falado, mas é a questão seguinte, a gente vê que muitas vezes esse desprezo, acho que o Mário também falou aqui, né? Desprezo das coisas parapsíquicas, no caso aqui que a gente está falando, né? De não querer ter experimentação, não querer saber, não querer admitir, às vezes, que é possível algum fenômeno diferente, que é impossível, que a vida é só essa. A gente quer muito assim, até, não, só tem essa vida intrafísica, acabou, ponto. Espera aí, pode até ser, ok, tá, mas você já tentou experimentar? Tenta aí fazer uma técnica projetiva, né? Tenta ter uma experimentação, tenta ver uma forma diferente. Então, são processos que podem ajudar a pessoa. E quando se fecha muito, uma hipótese é que ela tenha medo mesmo do novo, né? De ter abalado as suas próprias certezas. Porque uma pessoa que é pesquisador, o pesquisador mesmo, ele quer saber. Ele quer saber. Tem que seja refutar, é hipercrítico no sentido positivo, e tem que ser mesmo. Não acredita em nada, nem mesmo o que estamos falando aqui, tem as suas experiências pessoais. Isso é positivíssimo. Hipercriticidade é importante, mas ela tem que ser criteriosa. Por favor. Professora, acontece comigo algumas vezes que eu me encontro projetada e eu pareço ser outra pessoa, eu sei tudo que deve ser feito. Eu faço, parece assim que eu sou outra pessoa. Mas em algumas ocasiões, quando eu estou controlando o experimento, que eu saio, aí dá um medo, um pavor, também que parece que eu sou outra pessoa, e não aquela pessoa que começou o experimento. Mas como assim outra pessoa? Me explica melhor. É fisicamente ou você é você? Mas é o quê? Você vê traços Parece diferentes? que eu sei, nessas ocasiões, quando estou mais confiante, parece que eu sei exatamente o que devia ser feito, ir para onde que devia fazer, falar com quem deveria ir, procurar. Isso no extrafísico, né? Não, mas eu estou perguntando, mas por que você considera que é outra pessoa? Às vezes é você mesmo o mais inteligente. O mais, isso. Então, é isso que eu queria entender. Uhum. Que aí poderia ser outra pessoa, e você poderia estar acessando alguma outra personalidade. Mas se é cognitivo, é que às vezes a gente não lembra aqui. Uhum. Aí, nas outras ocasiões, até ele, minha dupla, né? Ele saiu e me viu, assim, na cama, completamente apavorada. Também projetada. E às vezes também eu vou fazer o experimento, aí quando chega lá, dá um pavor que eu não consigo racionalizar a questão. E aí isso tem fundo intrafísico, né? Assim,
A gente teria que estudar o seu caso com calma, mas vamos pensar assim, vamos pensar o outro é mais fácil para mim. Por exemplo, se você chegar, isso é comum, às vezes a gente está num projetado, a gente sabe o que fazer, a gente sabe volitar. Se você perguntar agora para mim, como é que eu sei? Mas eu sei o que fazer, volita, você faz por quê? Você está acessando conhecimentos que você tinha antes de nascer. E aí você domina, você pode até saber onde vai. E aí você fala, gente, como é que eu estava esperto? Isso é natural. Porque o cérebro é o restringimento. Então, quando a gente sai do corpo, dependendo do nível de lucidez, é natural que a gente, dependendo do ambiente que a gente tiver, a gente tem um pouco de desembaraço maior, porque a gente recupera o que a gente sabia antes. Então, isso pode acontecer. Tá? Isso, aí tudo bem. Então, é você mesmo, pelo que eu entendi, mas estava mais inteligente, sabendo mais coisas do que você sabe aqui. Isso pode acontecer, tá? E esse do medo, aí tem que ver o que está acontecendo. Se há algum processo que talvez é extrafísico mesmo. Se tinha alguma consciência ali que te mete medo, alguma consciência extrafísica. Porque quando a gente se projeta, a gente pode se projetar em várias dimensões, não é? Então, vamos dizer, se você se projeta para essa dimensão aqui, aí às vezes você consegue recuperar e tem essa expansão. Mas às vezes a gente se projeta mais nessas mais próximas daqui, que é para fazer assistência. Então, isso que tem que ver. Aí você que vai ter que pesquisar. Será que é porque tem algum contexto extrafísico? Aí você tem que fazer assim, o que estava acontecendo nesse período da sua vida? Às vezes você estava mexendo com alguma coisa que poderia ter alguma pressão. Entende? Analisa o contexto. Porque, às vezes, esse medo é porque você sai do corpo e, às vezes, vê alguma consciência, alguma coisa, alguma situação. Não sei, é hipótese, tá? Bate com você alguma coisa ou não? Essa percepção, às vezes, a maior, assim, de cognição, vem de ocasiões em que eu não estava controlando o experimento. Uhum. Não, sim, porque você está lá vivenciando. Uhum. Mas, quando eu estou controlando, hoje vamos projetar o programa e tal. Ah, entendi. Você faz a técnica. Aí, quando chega no extrafísico, eu perco totalmente aquele discernimento e perco a oportunidade, né, virtude do medo. Eu não sei. E tudo isso que a gente vai falar é hipótese, você vai ter que estudar. Mas é interessante você estudar isso mais a fundo. Uma hipótese é que na outra você está fazendo uma projeção amparada. E aí você tem autoconfiança. Mesmo você não estando controlando, você está autoconfiante, uma hipótese, tá? No outro caso, você está você com você. E aí, às vezes, você pode assustar, não sei. Aí tem que ver, na vida intrafísica você é assim? Tem que começar a fazer as correlações. Você é insegura, às vezes, para fazer umas coisas diferentes? Não sei, você vai ter que estudar. Mas dá uma boa pesquisa aí, depois dá um bom artigo para você mostrar aí para a gente, quando você descobrir o que está acontecendo. Tudo bem? Continuamos? Legislogia, final da primeira linha. Poderia explicar as leis da projeciologia em relação ao abertismo parapsíquico? As leis da projeciologia, se não me engano, tem até um verbete do professor Val. São as leis do processo da projeção. Então, por exemplo, que tem a ver com o abertismo parapsíquico também. Tem os locais inabordáveis. O que são? Aqueles locais que a energia é tão ruim que não vale a pena a pessoa se projetar para lá. Então, isso é uma lei da projeciologia. Então, por exemplo, eu não vou... Então, se eu tenho abertismo parapsíquico, eu vou também ter esse processo de discernimento sobre a questão. Outras leis da projeciologia. Simples. A mão passa, né? Eu passo pela parede. Tem a questão do cordão de prata, dos 4 metros, que naqueles 4 metros eu fico mais preso. Então, são essas diversas condições que já são conhecidas, já são universais em relação à projeção da consciência, que o abertismo parapsíquico é importante a gente ter esse conhecimento, até porque a gente vai estar submetido a vai estar submetido a essas leis, então conhecê-las vale a pena. Porto Alegre. Legislogia, página 2, primeira linha. As leis da fisiologia humana e as leis da parafisiologia. Qual a melhor maneira de usarmos essas leis para a qualificação da sinalética parapsíquica pessoal? Olha,
é conhecer aquilo que nós falamos. Conhecer essas leis da fisiologia, entender um pouco como o seu corpo funciona, é que vai te ajudar a você aprimorar a questão da sua sinalética, né? O que é sinalética? É uma repercussão de alguma energia, que pode ser uma energia gravitante ou uma energia de alguma consciência, que repercute na meu corpo energético, e isso vai dar uma repercussão física. Então, pode ser um zumbido, pode ser uma coceira, pode ser uma sensação de vento, e assim vai. Isso é infinito e isso é individual, porque é uma repercussão sua, no seu corpo energético. Então, nós conhecendo a lei da fisiologia, como é que funciona o nosso corpo, a gente faz aquele diferencial melhor. Então, eu sei que às vezes um arrepio, eu vou olhar, peraí, eu estou tendo um arrepio agora, mas aí tem um ar-condicionado batendo em cima de mim, mudou a temperatura, eu estou agasalhado. Então, a pessoa ela vai fazendo esse diferencial para ela ver o que é um processo energético do que é um processo fisiológico. Então, isso vai ajudando nessa qualificação, como você mesmo falou, em especificar melhor o sinal a partir do conhecimento dessas leis, né, dessas dois tipos de lei. O Projeciologia, ele tem as leis da fisiologia, você vê em qualquer livro aí de anatomia, né? De fisiologia, melhor. E o de parafisiologia, o Projeciologia, né? O Projeciologia tem parafisiologia do mental soma, parafisiologia do psicossoma. Então, tem capítulos com como funciona esse processo. Então, vale a pena, você já é das antigas, já deve até conhecer, né? Mas, para quem não conhece, dá uma olhada nisso aí. Oi, Adriana. Aqui, em relação a tudo que você acabou de falar agora, vem aqui a questão que você colocou aqui, autoesforços, né? Que o parapsiquismo, os fenômenos, a gente precisa de ter ajudar também, né? Se esforçar, é esforço mesmo, né? É trabalhar, é suar sangue, para poder a gente conseguir ir qualificando, né? Essas nossas parapercepções, né? É legal, né? Investir, né? É exigir de você, de si mesma, né? Essa questão. É questão do investimento, né? Como qualquer coisa. Se a gente quer aprender qualquer habilidade, quer aprender a fazer crochê, quer aprender a tocar um instrumento, quer aprender, sei lá, uma profissão, uma habilidade, a dançar, tudo isso tem técnica. E a gente vai ter que dedicar um tempo para isso. Não é diferente. É por isso que é interessante não participar das dinâmicas, né? Essas dinâmicas, não só os cursos, né? Porque a dinâmica traz muito essa qualificação. A diferença da dinâmica é a regularidade, né? E é contínuo, né? Tu vai aprendendo diariamente, cada vez que tu vai, ou semanalmente, depende de quantas vezes vai na dinâmica, né? Cada vez que vai, a gente tem uma percepção diferente, né? Vai um entendimento diferente. O que é um fenômeno? Como é que ocorre, né? A gente acha que é só que vem aquilo que é um espetáculo, não, né? São mínimas coisas que a gente vai vendo. Isso aqui é parapsiquismo, né? Isso aqui eu posso considerar, isso aqui não. Então, é muito interessante. A vantagem da dinâmica, que, como a gente está falando aqui, é a regularidade. Então, toda semana, geralmente, o experimento. Então, você cria a rotina. Então, isso aqui é um grande valor, né, do processo. Bem? Aqui é de Campos Novos. A pangrafia pode ser desenvolvida por meio do abertismo parapsíquico? Qual foi a sua experiência em relação ao desenvolvimento do abertismo parapercepciológico? Quais as dicas para a consciência casca grossa? Então, vamos lá, vamos por partes. Pangrafia é, obviamente, né, eu vejo que é questão do abertismo, né, que é um fenômeno máximo. Pangrafia é um conjunto de vários fenômenos que acontecem ao mesmo tempo. Então, a pessoa teria vários fenômenos ao mesmo tempo. Perfeito. Mas a gente tem que começar a trabalhar esses fenômenos. Por isso que tem a clarividência, tem o complementário. Por isso que tem todo o processo de dinâmica e de parapsiquismos e fenômenos. A gente tem que trabalhar esses fenômenos para a gente poder chegar na PAN, né? De ter tudo ao mesmo tempo. E tem que ter um nível de discernimento bom, um nível de... Isso que a gente falou. Então, a gente vai ter uma clarividência, a gente vai ter o cuidado de perceber, tal.
A gente interagiu energia com alguém, a gente vai procurar perceber a qualidade, papapá. Por quê? A gente está começando a ficar cada vez mais detalhista. Porque na hora que vinha a PAN, é tudo ao mesmo tempo. Então a gente vai ter aquele bando e não vai aproveitar nada. Então a gente tem que ter aquele bando e conseguir discernir essa, não é isso? Então a gente começa trabalhando nos pequenos, nesses fenômenos todos, até para poder os amparadores promoverem uma pangrafia, porque senão o que a gente vai aproveitar? Não vai dar assim. Se a gente não tiver essa capacidade já desenvolvida de ver os menores, né? Sim, por favor. Precisa também de conhecimento, né, para ter a pangrafia, senão você tem aquilo tudo, não entende nada, né? Perfeito, é aquilo que eu tinha falado antes. Se eu não tiver um conhecimento também, eu não vou conseguir interpretar aquele fenômeno que é grandão, que é tudo ao mesmo tempo junto. Então, por isso que a cognição é tão importante. Perfeito, boa lembrança. Boa lembrança. Ah, e outra, qual foi a sua experiência pessoal em relação ao desenvolvimento do abertismo parapercepciológico, parapsíquico? Olha, eu vejo que a gente está fazendo esforço, né? O esforço de estar buscando perceber a questão parapsíquica. Então, é dedicação. Dedicação e buscar, e atenção. E eu vejo que eu falei dedicação, falei atenção, e vou falar uma coisa que eu acho que talvez seja mais séria, e é por isso que eu estou escrevendo esses verbetes, é valorização. Sabe? Eu vejo que muitas vezes pode haver uma banalização, da pessoa não dá importância, ainda não viu que aquilo é importante para a vida dela, não viu que ela vai poder ajudar ela mesma, que ela vai ajudar as outras pessoas com a questão do parapsiquismo. Então, eu vejo que a primeira parte do abertismo é a pessoa também valorizar, começar a valorizar, a conhecer coisas novas, valorizar, a perceber coisas novas. Isso que ela vai pôr atenção para isso. Isso que vai motivar a buscar ter alguns tipos de experimentos. Então, para mim, parte por aí. E quais as dicas para as consins casca grossa? Insista, não desista. Né? Pega aí, começa a trabalhar o estado vibracional, faz curso. A gente já teve casos assim de pessoas conhecidamente ou que se falavam casca grossa e que foram quente e romperam a casca. Não é? Então, a questão tem que ver se o casca grossa, se é casca grossa mesmo, no sentido de ter bloqueios, ou se às vezes a pessoa nunca se dedicou. Então, eu vou falar de novo, porque eu acho que isso é muito sério. Às vezes tem uma ideia equivocada de que, e eu falei recentemente com uma pessoa isso, e ela me relatou isso recentemente, uma pessoa super inteligente. Como é que é a questão? Que para tudo na vida, a pessoa era muito claro que uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. Mas em relação ao parapsiquismo, a pessoa falava assim, é tudo ou nada, ou tenho ou não tenho. Uma coisa polarizada. Não, é a mesma coisa, não é tenho ou não tenho. É o que eu posso fazer para melhorar. E ter, em teste, todo mundo tem, porque isso é uma realidade nossa. A questão é, quanto tempo eu me dediquei a isso, quanto tempo eu me dedico para isso e o quanto eu quero investir nisso. Então, tem que ver essa questão do casca grossa, se é realmente que a pessoa, como tem gente assim mesmo, que a pessoa, por algum motivo, está totalmente bloqueada. Então, ela tem que ver quais são os problemas emocionais que podem estar por trás disso. Isso é uma coisa. Mas, às vezes, eu diria que na maioria dos casos, é porque a pessoa não deu conta, não começou, ainda não se motivou a investir nisso, e aí ou então fica com essa ideia equivocada que ou vai vir aquele super fenômeno ou não vem nada. Não, às vezes é uma coceirinha que sentiu esquentar a mão aqui. É o começo, é começar a ter atenção para isso, para começar a desenvolver. Então, tem que estudar qual é o seu caso aí. Pega a questão do estado vibracional, procura fazer o máximo possível. Se tiver, aí eu não sei onde você está, onde é mais perto. Santa Catarina. Tem Florianópolis, será que eu não sei de onde fica, né? Tem Curitiba e tem Florianópolis. Depende de onde que a pessoa, não sei, essa cidade aqui eu não sei onde ela fica localizada. Por exemplo, você pode entrar lá no site do IPC. Ó, tem cursos, tem Joinville. Joinville, eu não sei se é perto é que realmente eu não conheço aqui a sua cidade, né? Mas olha,
Tem Joinville, não sei se é perto. Tem aqui no Paraná, tem Londrina, tem Guarapuava, tem Curitiba, tem Florianópolis. Então, todos esses locais aqui, dá uma olhada. Tem Canoinhas em Santa Catarina também, eu não sei se é perto da sua cidade. Então, qual é a ideia? Você pode entrar no site do IPC, eu posso até... Porque aqui vai ser muito... Vou acabar tendo que dar muito telefone. Você vai no IPC, www.ipc.org. Aí vai ter essa listagem lá. Você vê onde é a cidade mais próxima. Se você puder fazer, bem legal, né? Faz uns cursos de entrada, porque lá todo curso vai ter uma parte de energia. Então, com isso, você vai começar a interagir. Então, você está dizendo que você é casca grossa, vai começar a ter um ambiente otimizado, vai ter um professor que vai poder te orientar, aí você vai começar a trabalhar as energias, podendo vir aqui em Foz, melhor ainda, dar um pulinho aqui, aqui tem muita coisa para você fazer. Então, vale a pena você testar isso aí e checar se você é casca grossa mesmo, hein? Às vezes não é não, às vezes você não se dedicou ainda. Adriana, tem no IPC, tem um departamento que faz essas itinerâncias, né? Levam as palestras, levam curso para esses lugares. Ele deveria entrar em contato com a coordenação. Você tem o telefone disso? Dá o telefone do IPC, dá o telefone então, do IPC. Então, vou te dar o telefone do IPC da sede geral? Isso, ele pode entrar também é bom, em depois contato. você liga para o IPC e aí ele já diz qual é o mais próximo, tá? É o 45 2102 1448. 45 2102 1448, né? Então é só fica a dica, como dizem, né? Fica a dica, né? Para a pessoa, já que é casca grossa, eu acho que é interessante você, pelo menos nesse início, você ter junto com o professor, né? Fazer um trabalho de energia aí para você checar logo. Então pega um aí, por favor, Jorge Washington. Já chego aí, hein? Pagando aqui para o Mário e para a CIP aqui, o 40 manobras, para quem está chegando e está querendo desenvolver, pelo menos eu falo por mim, eu fiz 4 vezes o curso, né, e cada vez que a gente vinha fazer, era uma experiência diferente, era um acréscimo de conhecimento, desenvolvimento. Então, se a questão dela é mais energética, de percepção das energias, o IPC tem alguns cursos, mas o 40 manobras, eu acho que nesse quesito ele supera qualquer um. Não, mas o Mário, assim, é bem suspeito para falar. Mas não, vale a pena mesmo. Eu não sei, vai sair a agenda da CIP por agora? O microfone. Microfone. Meados de julho, nós vamos estar dando o curso 40 manobras aqui em Foz do Iguaçu, depois em Porto Alegre, depois em São Paulo e depois em Cuiabá. Depois e temos mais alguns, e no final do ano aqui também. Bom, qualquer coisa, dá o telefone da CIP, sabe de qual? Coisa tem agenda na www.acip.com. Já tem agenda já disponível para o ano todo. Ótimo. E por coincidência, eu estou com o telefone da CIP aqui. Então fala. 45 21 02 14 21 ou 45 21 02 14 22. São os dois de lá da CIP. Ainda tem a escola do parapsiquismo que eu falei antes aqui, então, ó, tem várias opções para você escolher, tá? Sim, por favor. Professora, poderia comentar a autoinsegurança por detrás do fechadismo parapsíquico? Isso que a gente pensa que muitas vezes, porque a autossegurança, ela vai vir da experimentação. Você concorda? Como é que você vai ficar seguro com alguma coisa? Pensa uma coisa que você domina. Você fala, não, isso aqui eu dou conta. Provavelmente é porque você tem uma série de experiências exitosas nisso que você tem confiança, não, isso aqui eu domino. Provavelmente, tá? Em relação à autoinsegurança, o fechadismo, a pessoa não se permite experimentar. Então, ela não vai construir uma autoconfiança nunca. Por isso que a gente está citando tanto questão de curso, porque o ideal é que a pessoa não precisasse. Mas se ela está então, vamos fazer um curso, porque lá vai ter um ambiente otimizado, como a gente falou, vai ter um professor junto que vai ajudá-la nisso, tá? Mas, se a pessoa está muito fechada, a gente está partindo do princípio que é insegurança. Porque o natural nosso é interagir energeticamente. Nós paramos de interagir, a gente nem sobrevive. Então, isso é um princípio dentro da Conscienciologia. Por exemplo, sair do corpo, a gente sai toda noite. Só que a maioria fica dormindo aqui em cima.
não vê que saiu, tá? Porque isso entra na parafisiologia, que a gente falou, do psicossoma, e do holossoma também. É necessário essa descoincidência para absorver energia. Então, o natural nosso é interagir energia o tempo todo, senão ninguém aguenta. Se ficar fechado aqui, a pessoa adoece. É igual água. Água parada apodrece, não é isso? Então, a energia não pode ficar parada. Então, o nosso natural é estar interagindo o tempo todo energeticamente. Então, essa interação nos traz... Como a gente está o tempo todo interagindo, estamos tendo percepções, então, se vier um cheiro, a gente vai sentir o cheiro, se vier um barulho, nós vamos ouvir, não é isso? Se a gente está com a boa visão, a gente está vendo. Então, esses estímulos são o tempo todo. A parapercepção é a mesma coisa. O mais fisiológico seria a gente estar percebendo, porque está tudo aí. Só que a gente tem que ter o dial, né? A gente tem que começar a ficar mais atento a essa realidade, que ele é mais sutil do que essa grosseira aqui. Então, se tem pessoas que nem prestam atenção, como a gente falou, no que está aqui, no intrafísico, a pessoa não percebe, como que ela vai perceber o extrafísico que é mais sutil? Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? O natural seria a gente estar interagindo e percebendo, não só como a gente está percebendo aqui, estou percebendo cada um de vocês, mas eu estou percebendo também as movimentações extrafísicas. Mas, por algum motivo, a gente não consegue ainda. A gente precisa desenvolver mais o parapsiquismo para isso. Então, esse seria o natural. Se a pessoa se fecha a isso, a gente parte do princípio que é insegurança. Ela não tá, é como se assim, não, agora eu não vou ver mais, não quero ver mais, porque eu não quero ver. É o avestruz, eu vou enfiar aqui debaixo para não ver. Então, é essa que a gente está pensando. Então, o parapsiquismo, como é uma coisa natural, o natural é a gente começar a perceber e começar. Como a gente não foi treinado a isso, e a gente teve o restringimento quando a gente nasceu, a gente precisa treinar, abrir esse parapsiquismo. Seja porque a gente se não trabalhou ainda, começar a trabalhar, ou recuperar esse que nós trazemos, que a maioria das vezes a gente já trabalhou com isso. Né? Então, trazer esse parapsiquismo. Mas para isso a gente precisa exercitar, para isso a gente precisa estar aberto. Se a pessoa está negando a isso, pode ser um trauma. Pensa o seguinte, parapsiquismo no passado, se hoje a gente falar de parapsiquismo, as pessoas às vezes viram uma cara, acham que a gente é maluco. E é uma incoerência, porque as pessoas acham, se a pessoa falar assim, eu tenho uma religião, todo mundo acha, legal, parabéns, né? Todo mundo acha ok, está tudo certo, a pessoa tem direito, está tudo certo, concorda? Mas a pessoa assim, não, eu sou parapsíquica. Não tem isso ainda, hoje, século XXI, ainda tem uma certa dificuldade? Agora, imagina, antigamente, quantos de nós não fomos queimados, perseguidos, por terem parapsiquismo? Então, essa é uma outra faceta, e que não deixa de ser insegurança também. Às vezes, as pessoas não querem desenvolver o parapsiquismo porque elas estão com medo. Só que esse medo é anacrônico, já passou. Agora só pode ser assim, algum outro vai achar que você é doido, tudo bem, tá tudo certo, já está mais aberto hoje, já tem um monte de filme, né? As coisas estão mudando também, não está tanto assim como já foi, tá? Está anacrônico. Então, essa pessoa, ela criou um condicionamento de medo por um trauma. A gente falou até ontem de traumas, né? De um trauma, às vezes de uma morte, uma perseguição, pelo uso do parapsiquismo. Muitas mulheres, o que eram as bruxas? Elas eram parapsíquicas. E elas ainda tratavam com ervas, quer dizer, estavam ajudando os outros. Então, e foram muitas queimadas, torturadas, todo mundo já sabe, tá? É uma insegurança. Então, se a pessoa está fechada à percepção, vale a pena ela estudar. É porque eu nunca desenvolvi? Por que eu nunca me interessei? Será que eu nunca tive parapsiquismo ou eu estou baqueada? E aí, na hora que ela começa a experimentar, se ela se abre, aí o parapsiquismo é rápido. Eu já vi casos assim. A pessoa achava que era casca grossa, como exemplo da nossa colega aqui. Aí, na hora, começa a experimentar. Se ela se abre, fica, se sente segura, começa a ver tudo. Muitos de nós aqui são professores, né? Tem vários professores aqui. Já deve ter visto isso, né? E a pessoa, gente, ela falava, nunca se via nada, a pessoa vê mais que a gente, né? Começa a ter mais para-percepção e vê aqui, vê ali, vê não sei o quê. Abriu. Então, esses casos já é um forte indício de que eram essas parapsíquicas do passado, ou parapsíquicos do passado, independente do gênero, né? Que estavam com bloqueio, na hora que se sentiu mais confiante, aí o negócio vem, mas vem ótimo. Entende? Então, é isso.
Não adianta ter medo. Vamos experimentar e vamos verificar. E hoje a gente tem recurso. A gente está falando muito de curso. Isso é por isso que, às vezes, se a pessoa está muito traumatizada, ela vai se sentir segura nesse ambiente protegido, que é ela está protegida, ela sabe que está tudo bem, está tudo sob controle. E aí ela vai se soltando e depois ela vai para a vida cuidar das coisas. E George Washington, né, que estava depois... Eu lembro que o professor Valdo falava aí, às vezes, que as situações, aquilo que você falou, as situações, as percepções estão todas à nossa volta. E o serenão nada mais faz do que aproveitar isso, porque ele já desenvolveu essa habilidade de captar e de pegar, né? E essas pessoas, assim, que você está falando casca grossa, referindo a essa outra que acabou de falar, tinha uma pessoa aqui na Conscienciologia que ela ia constantemente na dinâmica e falava que não via nada, não percebia nada, não via nada, não percebia nada. Até que um dia o Epicom que estava lá falou, escuta, mas você não tem nenhum arrepio, não percebe nada, uma coisinha mínima. Aí ele já parou para pensar, ele falou, começa assim, quer dizer, no caso dela, às vezes ela está tendo essas percepções, que nem você acabou de falar, eu ia falar na hora que você estava falando, mas já pegou o gancho agora. Às vezes ela não é tão casca grossa como ela pensa que é, mas às vezes... Como a gente falou, pode ser também, mas aí... às vezes, de repente ela quer que materialize a consciência na frente. Ou porque o outro vê, tem clarividência, então ela acha que o parapsiquismo é só clarividência. E muitas vezes é mental somático, muitas vezes é pré-cognitivo, muitas vezes é intuitivo, é uma clarividência viajora que a pessoa tem, mas para ela aquilo às vezes não é parapsiquismo. Então aí tem a IC da CIP aí do Mário que trata todos esses perfis, né, de parapsiquismo. E eu estou dizendo assim, que às vezes a própria pessoa se considera casca grossa em relação a uma outra. Mas ela tem um nível de parapsiquismo, psicometria, entra no lugar, percebe alguma energia, nossa, esse lugar não está... E ela não valoriza isso, né, Adriana? Tem muita gente assim que ela sente uma energia do local e passa batido... da atenção. E ela não dá atenção. E da cognição. Você tem um processo cognitivo, né, de buscar interpretar isso. E aí cai com o seu verbete, porque é o abertismo. A hora que ela fala assim, nossa, interessante, por que só eu senti esse local aqui, todo mundo está comigo, não sentiu? E começar a procurar entender o que está acontecendo. Aí o abertismo começa e daqui a pouco ela vai começar a perceber outras coisas, né? Eu vejo que tem a questão do treino da percepção também. É isso aí. Igual aquele exemplo dos tons de branco, né? Um esquimó tem vários tons de branco. Um artista, ele vai conseguir ver tons de branco. A maioria das pessoas vê branco, no máximo 2 tipos de branco. Quando há mais de 40. É bem então, por que ele vê os 40 tons de branco? Cuidade, porque ele treinou. Ele tem essa acuidade. Então, eu vejo como analogia o parapsiquismo muito parecido. Quer dizer, a gente tem que treinar essa acuidade. Que é a regulagem que você falou. Da percepção, da tonalidade. Então, às vezes, o que é uma clarividência, o que é uma distorção? A tonalidade, às vezes, é diferente. Então, começar a treinar isso, por isso tem que ter experimentação. Porque a gente vai começando a treinar também a interpretação, a percepção, esses detalhismos, que parapsiquismo é detalhismo, isso a gente aprendeu com o professor Valdo direto, né? O nível de detalhismo, da importância de ver aquele item, aquele tópicozinho junto com o outro, Muitas vezes a olorização, ela chega em casa e tem um cheiro de cigarro e ninguém fuma na casa. Por que está cheirando cigarro se ninguém fuma aqui? Então tem todo esse processo, só que a pessoa às vezes ela rotula parapsiquismo um tópico, um tipo, né, de parapsiquismo. Não é, ele é muito variado, né? É treino, e um passo de cada vez. Sim, por favor. Quando eu comecei a praticar o estado vibracional, eu não sentia nada, né? E aí fui tentando treinar aquela percepção e tentando perceber com muita dificuldade. E a partir do momento em que eu comecei a comparar, né, o meu estado geral, né, antes e depois do estado vibracional, e percebi a melhora, e aí eu acreditei no processo, né, e fiquei insistindo por conta disso. E a partir de então, talvez por um nível de relaxamento, né, quando eu comecei a perceber essa melhora, e aí depois disso é que eu comecei a perceber as energias, né, e aí hoje eu sinto, principalmente nos palmos, chakras e no fronton, quando eu faço estado vibracional, senti mesmo a energia. Mas também não passa muito disso, é muito difícil aí além disso ainda, né? E eu tive realmente uma extrapolação, vamos dizer, e aí ninguém concordou, ninguém, né, acertou nada aqui de fazer propaganda ali do 40 manobras, mas quando eu fiz o 40 manobras, de fato, ali foi muito, muito marcante para mim, né? Eu saí assim, eufórico, pronto, destravei, né, vamos dizer assim. Só que passou 40 manobras,
eu voltei ali a minha, vamos dizer, o meu nível, né, de percepção. E aí, o que acontece hoje, né? Quando a gente está fazendo as dinâmicas ou eu faço um acoplamento, eu fico naquele foco, né, de tentar perceber no visual, na questão energética e tudo mais, e aí não tenho muito sucesso. Mas quando eu faço o acoplamento que eu foco, né, e foco mesmo aí a ponto de às vezes descoincidir, aí vem ideias, sabe, vem às vezes até imagens mesmo, ideias de... E é isso que a coisa acontece, vamos dizer assim, eu tenho uma autoconfiança quando vem muito esse tipo de percepção. Mas eu fico com essa, vamos dizer, expectativa ou necessidade de perceber mais as energias do ponto de vista visual e tal, e fico entender um pouco nessa questão que eu tenho que trabalhar e fico nessa dúvida no momento que eu estou acoplando, né? Porque eu quero ver, aí as pessoas nos debates vão relatar, eu vi a energia, veio por aqui, veio por ali, fez isso, era de cor, não sei o que, eu digo, eu não vi nada disso, sabe, me veio uma bússola gigante, me veio, entendeu, às vezes ideias, e às vezes até assim no debate também, né, vendo um feedback, alguma coisa, tenho percebido, de fato, algumas, vamos dizer, assertividade nessa questão, né? Alguma concordância com as imagens, faz sentido, ou a assistência, às vezes, até acontece a partir dessas percepções. Mas eu tenho essas demandas de perceber e muito vagarosamente ter essa dificuldade, entende? Não sei o que você poderia dizer. Continua treinando, perfeito. Você pode treinar com a parceira, fazer clarividência. Agora, sabe que é uma coisa interessante que você falou? É que você fica... Até você falou assim, eu fico querendo, né? Você até fez um movimento assim. Pela minha experiência, pelo menos que eu vejo, quando a gente fica muito assim, a gente está querendo controlar. Pensa o seguinte, como que eu tento fazer a postura? Quando eu vou fazer um acoplamento, eu relaxo. Eu estou ali para fazer assistência. Se eu ver alguma coisa, eu vi. Se eu não ver, eu falo, não vi nada. Eu não tenho problema de falar que eu não vi nada. Entende? E às vezes eu cheguei lá, mas eu percebi. Aí eu vejo o que eu percebi. Percebi, a energia foi para lá, a energia para cá. Porque às vezes o foco principal não estava ali. Então, o que eu vejo é a melhor postura? Chega lá assim, ó. Estou aqui para fazer assistência. Relaxa. Como se estivesse olhando da janela. E aí você vai perceber. Provavelmente você vai perceber alguma coisa. Você pode, se não teve clarividência, você vai perceber a energia saindo, você pode perceber um acoplamento, você pode perceber, às vezes, um chakra que ativou. Alguma coisa você vai perceber. Te garanto. Mas porque você fica focando, eu quero ver. E às vezes, não é para ver, não sei. Entende? Então, faz um experimento. Próxima vez, tenta ir com essa postura aqui. Estou aqui para ajudar. Estou aqui com as minhas energias. Estou aqui para ajudar e vamos ver o que vai acontecer. Relaxa. Pelo menos essa postura que eu faço. E o que vier, veio. Não controlo. Não busco controlar. Com muita tranquilidade. Pode te ajudar. E muito legal essa sua persistência na questão do EV. É isso mesmo. Porque tem que insistir. Não está sentindo nada? Insista, não desista. Isso é uma frase do professor Valdo. Insista, não desista. Né? E uma coisa interessante também é criar esse padrão de referência. Então, isso, quando a gente tem esse padrão a mais, por quê? Você está num ambiente otimizado, só pensando em energia durante 3 dias. Então, é natural que você está com a percepção, você está em forma. Saiu dali, aí você tem que ver quantas vezes você trabalhou energia nesse período. Provavelmente menos. Então, tem esse processo também. Você vai estar num ambiente que não é otimizado e ainda lá você estava treinando, então você estava em forma. De repente, a gente para. Então, em colocar mais treino, mais vezes no dia a dia, e ter como referência esse ponto, olha, eu posso chegar aqui. E foi rápido, daqui a pouco você chega, porque você conseguiu fácil. Então, insistir, é possível. O que você quer falar, por favor? Questão do paradigma, né? Eu senti o estado vibracional, por exemplo, em pelo menos 2 ocasiões em que foi realmente o nível que eu considero o meu paradigma. Então essa extrapolação é interessante. É o padrão, né, de referência. Isso, o padrão de referência, né? E isso é bacana. Mas assim, o fato de eu estar formulando aqui a minha pergunta, né, que eu ia fazer, e aí a gente já vai também assentando as ideias, porque
quando eu falei sobre o estado vibracional, eu mesmo já comecei, vamos dizer, a trazer, né, para mim a refutação, no sentido de que eu só consegui perceber a partir do momento que eu relaxei de tentar perceber, né? Foi quando eu me percebi o antes e o depois do EV, né? Aí digo, olha, funciona. Aí eu relaxei disso e aí comecei a perceber. E aí realmente a sua fala foi muito... para mim vai ser a mesma coisa. Isso. E não fica assim, às vezes pode ser que naquele acoplamento o primordial não seja clarividência, não sei. A gente não controla o extrafísico. Você vai assim, aí você fica lá, o que veio, veio. Não fez muito sentido, acho que veio de encontro com o que a gente já veio formatando aqui na mente, né? Que é interessante, mas é interessante você ver a postura, né? Você acabou tomando a mesma postura na outra tarefa. Obrigado. Bem legal. Insista, não desista. Obrigado. Certo? Mais alguém? Tudo certo? Então, agradeço a todos a presença, o debate, tá certo? Agradeço também aos teletertulianos pelas perguntas, aos paratertulianos, e até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigada. As pontuações da tertulia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 25 perguntas online. Hoje teremos 3 recados. Cristiane, com o parasociograma retrocognitivo da Consecutivos, Eliana com a reciclagem das posturas monárquicas do CAEC e o Jorge com a reciclagem da pensilidade religiosa. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para o curso Parasociograma Retrocognitivo. Esse curso visa ajudar os alunos a estabelecer, a elaborar um mapa, um gráfico das suas relações pessoais e grupais, procurando extrair, tirar algumas hipóteses a respeito das suas vidas passadas. Nesse curso, especialmente, iremos trabalhar com um grupo de convívio que será a família nuclear e os amigos mais íntimos de infância e adolescência. Vamos fornecer algumas variáveis de análise e vamos promover esse campo reflexivo, né, para levantar essas hipóteses a respeito do passado. Esse curso vai se realizar nos dias 11 e 12 de junho, no mês 6, no Hotel Mabu Interludium. Por coincidir com o Dia dos Namorados, nós estamos com uma promoção, né, para os casais que queiram realizar juntos e levantar as hipóteses da raiz retrocognitiva conjunta, né, um paga inteiro e o outro paga meia inscrição. Para maiores informações, podem ligar no telefone cujo DDD é 45 9121 0717, que é o telefone da Consecutivos, ou também na recepção do CAEC. Obrigada. E eu quero convidar vocês hoje para a 9ª edição do curso Reciclagem das Posturas Monárquicas, que acontece em 8, 9 e 10 de julho, mês 7, agora deste ano. Este curso em especial vai ter uma temática muito interessante. Ela vai tratar da monarquia francesa. Então, quais são os objetivos desse curso? Aprofundar a compreensão histórica da monarquia, um regime político arcaico ainda vigente em vários países, criticando os excessos, superficialidades e posturas anticosmoéticas relacionadas. Visa também estudar o temperamento monárquico, promovendo a reciclagem de traços fardos da monarquia, estagnadores da evolução. Procura também a reconciliação do nosso passado através de uma abordagem historiográfica e conscienciológica. E eu destaco, no dia 8, a aula da professora Jaqueline Narras, sobre o panorama da monarquia francesa, da origem até Versailles. Entre em contato com o CAEG pelo telefone 45, o código de área, 35 25 26 52, e faça já a sua reserva. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A Simpar Pré-IC para Emiologia, em parceria com a ACIP, convida para um curso inédito, Reciclagem da Pensenidade Religiosa, a realizar-se no Polo Discernimento, nos dias 14, 15 e 16 de outubro deste ano, corrente 2016. E no domingo, no dia 16, ocorrerá um campo energético antidogmático, com o professor Epicom Mário Oliveira.
Vários professores, facilitadores compartilharão com suas experiências dentro de liderança do contexto religioso e sua libertação das amarras dos dogmas, tabus, repressões escravizantes. O holopensene de nossa Socim está, em geral, impregnado de hábitos, expressões, atitudes e posturas religiosas, posicionamentos dogmáticos e interpretações místicas. Urge identificá-los e reciclá-los. Para maiores esclarecimentos, inscrições, ligar para estes telefones 45 2102 1421 ou 45 2102 1422, ambos da ACIP, falar com Mércia. Contamos e esperamos por vocês. Muito obrigado. E para amanhã teremos o verbete Medo de Errar, da especialidade para patologia, da verbetógrafa Daniela Guimarães. Obrigada e boa tarde a todos.